A Feiticeira Escarlate é um dos seres místicos mais poderosos de toda a Marvel e é um ser tão forte atualmente que supera até entidades cósmicas. Ela sempre foi muito poderosa dentro dos quadrinhos e a partir de meados de 2010 foi se tornando um dos seres mais poderosos da Terra. Atualmente não existe herói no planeta que se equipare ao seu poder. Sejam demônios, sejam deuses, sejam entidades, todos eles caem perante a Feiticeira Escarlate. E hoje vamos ver 10 dos seus maiores feitos de poder. Bom, vamos começar com um feito mais simples. Quer dizer, um feito mais simples para a Feiticeira Escarlate, que é um ser de extremo poder. Justamente por ser um ser extremamente poderoso e uma feiticeira muito habilidosa, existem diversos seres malignos que ficam atrás dela. Cotidianamente, diversos demônios tentam atacá-la quando ela está dormindo, e ela não só já se acostumou com o fato, como também já deixou tudo preparado caso isso ocorra. Ela deixa espalhadas ao redor dela armadilhas dimensionais enquanto dorme, e os demônios que atacam ficam presos dentro de frascos, onde acreditam estar ganhando um combate contra ela. Na loja mágica que a Feiticeira Escarlate tem atualmente, ela conta com um armário inteiro com seres demoníacos que tentaram atacá-la e agora estão presos em uma batalha eterna contra ela. Pode parecer um feito simples, mas cada potinho desse que ela criou é uma realidade de bolso, uma realidade menor, mas ainda assim é um feito de criação de realidade. A Feiticeira Escarlate ainda diz que não precisa se preocupar com eles porque já é tão poderosa que superou essas ameaças menores, mas os mantém presos para que eles não ataquem mais ninguém. Ou seja, nem mesmo demônios vindo diretamente do inferno são capazes de esboçar qualquer preocupação no rosto da personagem. Já o Cable foi criado para ser um dos mutantes mais poderosos da Marvel, sendo ele fruto de articulações do Senhor Sinistro. O vilão estudou a fundo a genética dos Summers e dos Greys, onde chegou à conclusão que a união dos genes traria um mutante de extremo poder. O problema é que Jean Grey morreu, logo, Sinistro fez um clone, Madeline Pryor, por quem Ciclope se apaixonou e teve um filho, o Cable. Ele nasceu tão poderoso quanto se esperava, mas o Apocalipse percebeu a ameaça que era e o infectou com um vírus tecno-orgânico. Esse vírus irá matá-lo caso ele pare de o conter com seus poderes, o que não permite que ele use sua força real o tempo todo. Mas há momentos nos quadrinhos que ele se solta. A luta contra a Feiticeira Escarlate foi um desses momentos. Cable estava em posse de todo o seu poder, o que facilmente o coloca como um nível ômega. Nas poucas ocasiões que ele liberou seu poder total, ele conseguia bater de frente com o X-Men e também com o Surfista Prateado, isso para vocês terem noção do nível que ele fica. Mas mesmo com seus poderes por completo, ela não só facilmente o nocauteou, como também puxou suas encarnações do fluxo temporal. Bom, quem estava acidentalmente manipulando o seu fluxo do tempo era a Wanda. Cada vez que ela o acertava, trazia novas encarnações, mas isso só mostra o quão poderosa ela é, e é um baita feito derrotar o Cable com extrema facilidade. Mas avançando, Agatha Harkness apareceu aqui no canal recentemente no vídeo que eu falei dos feiticeiros mais poderosos da Marvel. Lá eu expliquei que ela é uma das feiticeiras mais experientes de toda a editora, contando com pelo menos 10 mil anos de idade. Ela sempre foi vista como uma figura poderosa e experiente, e ajudou na criação de grandes seres, como Franklin Richards e a própria Wanda Maximoff. Claro, Franklin foi cuidado desde bebê, a Wanda não, mas a experiência dela foi crucial para a Feiticeira Escarlate entender os seus poderes. A Agatha foi sua mentora mágica. Foi ela quem inclusive indicou que apagassem a mente da personagem sobre seus filhos após Mephisto reclamar a sua alma, mas isso acabou sendo sua ruína. Quando Wanda começou a recobrar as memórias dos seus filhos perdidos e ficou instável mentalmente, ela foi até Agatha para entender do assunto. Infelizmente não sabemos o que aconteceu de fato, já que a próxima vez que Agatha foi vista foi sem vida, e mais tarde reapareceu em uma forma astral para dizer o que havia acontecido. Mas fato é que nem mesmo ela sendo uma das forças místicas mais poderosas da Terra, ela não foi capaz de deter Wanda em seu surto, o que mostra a distância de poder bruto das duas. Vale a pena mencionar que elas lutaram novamente recentemente quando a Agatha recobrou sua juventude, e ela evidenciou que a Wanda é muito poder e pouca experiência, o que implica que ela pode ficar ainda mais poderosa, ou no caso, ainda pode aprender a usar melhor seus poderes, ficando ainda mais insana do que ela já é. E quando eu digo insana, eu quero dizer no seu nível de poder, e não insana mentalmente. Na maioria dos personagens eu consigo usar essa palavra normalmente, mas no caso da Feiticeira Escarlate eu acho melhor trocar, ou explicar melhor como eu fiz agora. Mas enfim, eu mencionei o descontrole emocional vivenciado pela Wanda após ela descobrir sobre seus filhos, mas a Agatha não foi a única que sofreu por conta disso. Na verdade, inconscientemente a Feiticeira Escarlate estava alterando a realidade para quase todos os membros dos Vingadores. A Terra toda estava sofrendo no processo, onde a Feiticeira Escarlate até mesmo fez surgir uma invasão alienígena. Infelizmente, o Doutor Estranho não estava no local quando tudo começou. Ele estava em um plano de existência mais alto e só percebeu quando já era tarde demais. Mesmo assim, ele se apresentou aos Vingadores e explicou tudo o que estava acontecendo, que existia uma força mística rondando todo o planeta e que partia da Feiticeira Escarlate. Ele, junto dos demais
heróis foi investigar o que estava acontecendo, e quando a Feiticeira Escarlate atacou a equipe, o Doutor Estranho ficou responsável por detê-la. Afinal, ele é o Mago Supremo da Terra, responsável por lidar com forças místicas ameaçadoras, por mais que nesse caso fosse uma companheira de equipe. Deixando claro que, nessa época, o Doutor Estranho ainda era muito respeitado pela Marvel, já que como todos nós que lemos quadrinhos sabemos, hoje em dia ele está bem enfraquecido. Mas nessa época, até mesmo Agatha Harkness utilizava o Doutor Estranho como um parâmetro de poder, e ele, junto do Olho de Agamotto, tentou fazer com que Wanda cessasse o ataque. O que aconteceu foi que ela simplesmente invocou o Dormammu e fez com que ele batalhasse contra o Doutor Estranho sem mais nem menos. Pode parecer que ela criou a entidade demoníaca do zero, mas em outra ocasião, ainda durante esse descontrole emocional dela, ela invocou o Dormammu e os dois lutaram. O vilão até mesmo se questiona qual foi a força mística que o invocou naquele local, mas que isso não importava, pois ele iria partir para cima do Mago Supremo de qualquer jeito. Vale lembrar que o Dormammu é uma entidade demoníaca extremamente poderosa, ao ponto de que já ameaçou toda a eternidade. Então, isso é um baita feito de poder da Wanda, simplesmente invocá-lo sem mais nem menos. Mais tarde, o Doutor Estranho ainda se mostrou incapaz de deter a manipulação de realidade da Feiticeira Escarlate, mostrando que a força bruta dela é infinitamente superior a toda a experiência dele. E depois de ter humilhado completamente o Doutor Estranho e manipulado a realidade, todos os heróis disponíveis partiram para cima da Feiticeira Escarlate. Na verdade, a Feiticeira Escarlate já estava atacando os Vingadores bem antes, como eu mencionei, e eles estavam passando um sufoco danado. A Mulher Hulk perdeu o controle e partiu o Visão ao meio, depois ficando em coma, mas matou o personagem, obviamente. Ela colocou diversos robôs Ultron para lutar contra a equipe, explodiu a mansão dos Vingadores, e a cereja do bolo foi uma invasão alienígena, sem mais nem menos. Depois disso, veio o Doutor Estranho e explicou tudo o que eu falei na parte dele, e novamente eles foram lutar contra a Feiticeira Escarlate, dessa vez consciente que ela era o problema. Mas não é como se a personagem fosse ficar de braços cruzados. Ela manipulou a realidade novamente, fazendo com que os Vingadores tivessem que encarar os seus principais inimigos. Dessa forma, a Capitã Marvel teve que encarar a Vampira com seus próprios poderes, alguns tiveram que encarar um Hulk enfurecido, e apareceu até mesmo um exército alemão da Segunda Guerra para lutar contra o Capitão América. Eu até poderia vir aqui dizer que os heróis estavam lutando de pé de igualdade contra ela, mas foi um verdadeiro vexame para os super-heróis mais poderosos da Terra. Eles não tinham a mínima chance, e não é à toa que tudo terminou meio que com a vitória da Feiticeira Escarlate. Tá certo, é um pouco difícil dizer se houve ou não vencedores nessa história, mas se teve alguém que saiu um pouquinho mais por cima, foi a Wanda, já que ela conseguiu fazer o que estava tentando. Mais tarde, alguns personagens foram isoladamente confrontá-la, inclusive um deles foi o Gavião Arqueiro, que atravessou uma de suas flechas na personagem. Apesar dela ter sido atingida e demonstrar sentir dor, ela rapidamente apagou a flecha da realidade e depois apagou o próprio personagem. Depois disso, mesmo com todos os heróis a cercando, eles não tiveram coragem de fazer nada, pois sabiam que com um estalar de dedos ou com um mero pensamento, todos eles poderiam ser apagados. Mas avançando, e se eu te disser que existe um plano astral inteiro que foi criado pela Feiticeira Escarlate para ajudar os mutantes? Depois que o Magneto revelou o milagre da ressurreição mutante para a Feiticeira Escarlate, isso na noite de gala do inferno, ela entendeu que havia uma forma de se redimir pelos atos do seu descontrole. Junto do Magneto, ela elaborou um plano para passar pela ressurreição mutante e no final lançou um ritual com a ajuda do Legião e do Proteus, reunindo pedaços de todas as possibilidades e criando um campo Elísios dos mutantes. Esse espaço ficou chamado de Sala de Espera, uma dimensão de bolso que existia em um espaço liminar entre a vida e a morte. A nova criação permitiu que o cérebro escaneasse, através do tempo e do espaço, cada mutante que morreu antes que o cérebro iniciasse seus backups ou antes que o Gene X pudesse se manifestar. E só com isso, a Feiticeira Escarlate adicionou 20 milhões de mutantes à fila de ressurreição, o que de certa forma acabava com todo o perigo de extinção da raça. O massacre de Genosha, o Dia M e várias outras crises que ocorreram com a raça mutante poderiam ser revertidas agora com essa ação da Feiticeira Escarlate. Os mutantes ficaram tão agradecidos com essa ação que pararam de falar mal dela no país mutante Krakoa e passaram a falar coisas boas sobre ela para as crianças, lembrando que ela era vista como uma super vilã por muitos personagens, por quase ter acabado com qualquer chance dos mutantes coexistirem com os humanos. Na verdade, quase acabando com a chance dos mutantes sequer existirem. Mas avançando novamente, Kiton é uma das entidades místicas mais antigas e poderosas da Marvel, um dos chamados deuses anciões que existiam na Terra antes mesmo da humanidade. Ele tem um envolvimento bem grande com a personagem por ser o criador da magia do caos, uma forma de poder extremamente instável e imprevisível que pode alterar as leis da realidade. Ele foi perseguido por outros deuses que buscavam impedir a sua influência maligna, então ele deixou a dimensão física da Terra e passou a existir no plano místico, mas não antes de registrar os seus feitiços no Darkhold. Ao longo dos séculos, Kiton tentou diversas vezes retornar ao mundo físico, frequentemente possuindo hospedeiros ou manipulando eventos através de cultos devotos a ele. Em uma dessas vezes, bem recentemente aliás, ele teve que encarar a Feiticeira Escarlate, isso quando ela e o Doutor Destino estavam em posse do verdadeiro Darkhold. Embora existam várias cópias do livro maligno, existe apenas um único Darkhold verdadeiro, que carrega com ele um poder de destruição
destruição muito maior, mas também um poder de corrupção muito grande. Com o verdadeiro Darkhold em mãos, Wanda e Destino foram capazes de se defender contra a verdadeira forma do Chthon. E percebendo que o Darkhold tinha poder sobre ele, Wanda se fundiu com o livro e, como resultado, ela foi capaz de absorver o deus ancião maligno. Basicamente, ela guarda dentro dela um dos seres mais perigosos da existência, capaz de destruir facilmente toda a realidade sem grande esforço, e por isso fica em quarto lugar da lista de hoje. E voltando a falar do descontrole emocional da personagem, na verdade, após isso, foi necessário que os mutantes se unissem para deter o que ela havia feito. Ela manipulou toda a realidade para que o gene mutante deixasse de existir. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas preciso falar aqui nessa parte do vídeo para explicar o que aconteceu. O que acontece é que os poucos mutantes que restaram tentaram de toda forma encontrar uma maneira de desfazer aquilo que ela havia feito. O Fera inclusive se uniu com alguns dos maiores vilões da Marvel para tentar achar uma solução científica para o ocorrido, o que não deu certo e foi muito mal visto pelos leitores na época. Foi então que, coincidentemente, a Força Fênix estava vindo em direção à Terra e os X-Men queriam utilizar a oportunidade para fazer com que o poder dela consertasse tudo. O problema é que a grande maioria estava com o pé atrás, afinal eles sabiam que a Fênix poderia fazer caso seu poder saísse de controle. Afinal, eles eram melhores amigos da Jean Grey. Então, os heróis, principalmente os Vingadores, foram contra a Fênix e, graças à armadura do Homem de Ferro, eles repartiram a entidade em 5 partes, que caíram em 5 mutantes dos X-Men. Ao longo de toda a saga, a Feiticeira Escarlate teve a oportunidade de lutar contra alguns desses mutantes, principalmente a Magia, o Namor e, mais tarde, o Ciclope. Ela encarou a Magia e o Namor, ambos com 1/5 do poder da Fênix, onde venceu facilmente o Atlante e só não venceu a Magia por ter sido distraída. Lembrando que a luta dela contra a Magia foi na dimensão do Limbo, onde a Magia é estupidamente mais poderosa do que na Terra. Ela ainda contava com a Força Fênix, então a Feiticeira Escarlate se manter de pé de igualdade contra ela e ter a possibilidade de vencer, o que sabemos que iria acontecer, é sim um grande feito. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Mais pra frente ela teve que encarar o Ciclope, que estava com o poder total da Fênix e havia se tornado a Fênix Negra, ameaçando todo o planeta no processo. Ela, juntamente de Hope Summers, conseguiu não só lutar de igual para igual contra ele, como ainda por cima vencê-lo. Tá certo que não é um feito isolado da personagem, pois ela teve ajuda, mas ainda assim vale a pena mencionar que ela foi parte chave para essa vitória. Fora que quando a Fênix estava repartida, ela foi uma das poucas que conseguiu causar dano nos personagens, por causa da natureza oposta do seu poder, a Força Fênix. Tanto é que o Ciclope, quando ele estava ainda com fragmentos da Fênix e não com ela por completo, afirmou que sentia o poder da Wanda, que aquilo doía, então a Feiticeira Escarlate é insanamente poderosa. Mas ainda falando de entidades, em segundo eu coloquei a vez que ela derrotou a Gryver. Gryver é uma entidade relativamente recente na Marvel e a personificação da entropia, da morte térmica e do fim de todas as coisas. Existe um certo debate se ela seria ou não um avatar do Oblivion, afinal ela representa alguns de seus aspectos, mas a maioria dos leitores interpreta ela como uma entidade separada. Ela afirma que seu propósito era testemunhar a última luz desaparecer da borda da eternidade e lamentar por tudo que já foi e deveria ser. Ela é irmã da Rainha do Nunca, e a entidade criou os seres Nexus para serem oposição a Gryver, o que cria uma ligação da Wanda com a Rainha do Nunca, pelo fato da Wanda ser um ser Nexus. Inclusive, durante a batalha das personagens, a entidade revela que Wanda não despertou o potencial Nexus dela, e foi justamente ao explorar esse poder que Wanda conseguiu derrotar Gryver. Foi uma batalha extremamente difícil, afinal Gryver é poderoso bastante para matar um homem molecular com um único ataque. Ela ainda havia aguentado o poder do verdadeiro Darkhold que Wanda liberou, o que seria fatal para quase todos os seres do universo. Mas após despertar o seu poder Nexus, Wanda, com a ajuda do Pietro, espalhou a vilã como fragmentos pelo tempo e pelo espaço. Ela não chegou a morrer, mas a Feiticeira Escarlate acredita que levará alguns milhões de anos para se recompor, então não vai ser uma ameaça tão breve assim. E em primeiro lugar, aquele que é com certeza o seu maior feito, eu coloquei o fato de ela ter alterado todo o Omniverso. De todos aqui do vídeo, o feito mais importante da história da personagem e também o seu mais famoso é ter alterado a realidade 2 vezes na Marvel. A primeira foi para criar um mundo onde todos os desejos dos heróis que estavam contra ela queriam, e o segundo foi quando ela disse: chega de mutantes. O feito de alterar a realidade já é algo muito grande, mas não é por isso que está em primeiro da lista. Na verdade, esse feito vai muito além. Quando ela alterou tudo pela primeira vez, uma onda de caos se espalhou pelo Omniverso. Seu poder foi descrito como um poder pandimensional do além. As ondas se espalharam para um ponto central da criação, na alma e no coração da multi-eternidade, que é a entidade que personifica tudo em sua forma total. A magia da Wanda foi descrita como estando se espalhando até os confins da imaginação, até a própria ascensão, e com ela a ordem e o caos cessariam, e transformaria
a criação em uma bolha conceitual amorfa. A verdadeira forma do caos e da ordem seria afetada, o que significa que esse efeito possivelmente afetaria o superfluxo também. Esse que é um espaço informacional entre universos, um local onde dizem que surgem os sonhos, as ideias e as visões, e onde opera a telepatia. O superfluxo foi descrito como o nível dos aspectos, o reino das entidades abstratas e um espaço conceitual onde significante e significado se tornam um, metáforas e realidade se encontram e conceitos fazem guerra. E ainda não para por aí. A onda de caos foi considerada um câncer e a Terra 616 teria que ser eliminada para salvar toda a criação. Isso porque a Feiticeira Escarlate ia fazer com que toda a realidade se desintegrasse no nada. Mas aí ela foi lá e alterou a realidade novamente, onde dessa vez a realidade foi alterada para parecer que nunca tivesse sido mudada, como se nada tivesse acontecido, mas afetou bilhões de almas em todas as dimensões. Todo o Omniverso foi alterado, e até mesmo outras realidades alternativas estavam tentando resolver a dizimação dos mutantes depois que a Feiticeira Escarlate disse: chega de mutantes. E é justamente esse feito que finaliza o vídeo de hoje, e se você gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e comenta qual desses feitos você não conhecia, também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!